Normalmente eu faço esse quadro aqui no cantinho da cozinha da vovó na sexta-feira. Mas hoje, segunda, começando a semana, depois de uma goleada em cima da Portuguesa, classificação para as semifinais, vem jogo pela Copa do Brasil, eu mais uma vez estou aqui no subúrbio carioca para falar um pouquinho sobre essa vitória do Vasco contra a Portuguesa por 4-0. Tem detalhes importantes sobre os confrontos das semifinais e também a situação de reforços. Tudo isso você vai ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso, eu vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente volta com muita informação. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando uma semana na segunda-feira, depois de uma goleada fantástica do Vasco para cima da Portuguesa por 4-0, o time atuou muito bem, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque agora eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é de graça, não custa nada, se inscreva no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Tô até com um pouco com a voz falhando, mas não tem jeito. Estive ontem em São Januário, onde o Vasco goleou a Portuguesa por 4-0. Fizemos uma baita de uma transmissão aqui no canal Atenção Vascaínos. Narrei ao lado do Joel Silva, direto da cabine 1D de São Januário, essa vitória fantástica do Vasco. Você está vendo várias fotos dessa partida aí na tela. O Vasco que atuou muito bem, jogando o primeiro tempo, saindo logo na frente aos 2 minutos. Você vai ver aí o gol, um baita lançamento do Galdames para o Verratti, que entrou em velocidade pelo lado direito, cruzou para a área e Dimitri Payet colocou no fundo do barbante. Vasco 1-0. Ainda no primeiro tempo, bela jogada do Payet pelo lado esquerdo, fez o drible, jogou para a área o Galdames mais uma vez, deixando o Adson tranquilo para fazer o drible e colocar no cantinho. Vasco 2-0. No intervalo, uma mudança. Saiu o Léo, entrou o Matheus Carvalho, o time demorou a se encontrar, mas quando foi à frente, fez mais um gol. Através de Pablo Verratti. Agora sim, passe do Dimitri Payet, Verratti cara a cara com o goleiro colocou no fundo do barbante. E mais uma vez, Dimitri Payet, o francês, jogando muita bola, mais uma linda jogada individual dele, lançou para o David, que na cara do gol também não teve muita chance para o goleiro, fazendo o Vasco 4-0 e fechando o marcador. E agora você está vendo as artes aí na tela dos confrontos da semifinal do Campeonato Estadual. De um lado vai ter Fla-Flu e o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu em 2 partidas. Daqui a pouco o Marco Vasconcelos vai trazer detalhes importantes, mas o Nova Iguaçu tem a vantagem dos 2 resultados. E vamos trazer agora a palavra do Emiliano Dias, falando se foi a melhor atuação do Vasco nesse ano de 2024. Confere só. No, acho que no fue el mejor juego que hicimos nós. Es muy difícil jugar con... Bueno, el juego de hoy era muy difícil porque el entrenador fue embora. Você no tiene un plan de juego de ellos, porque você no sabe si va a trocar, no va a trocar. Entonces los primeros 25 minutos como que nos costó un poco. Y todo el mundo sabe por qué perdimos ese juego lá. Fue un accidente. Y ahora otro chimi, otro momento. Estábamos comenzando el año, ahora yo que va a ser un juego difícil para los dois, mas Vasco vai tratar de chegar à final. E se tem partida do Vasco no dia seguinte com exclusividade aqui no Bom Dia Gigante, tem ele, Jean Faísca, que analisa essa vitória do Vasco sobre a equipe da Portuguesa por 4-0. Teve chocolate, Jean. Conta pra gente. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco ontem atropelou a Portuguesa em São Januário e carimbou a sua vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Inclusive, hoje cedo, lá no Ave Mais, no Acorda Vascaíno, eu falei que o Vasco, aos poucos, está exorcizando esse fantasma de não jogar bem contra equipes de menor investimento. Foi assim contra o Marcílio Dias na última terça-feira e ontem também o Vasco foi senhor de jogo, potencializado pelo gol logo no início do Payet. Uma partida que o Vasco teve o controle total das ações, uma partida que o técnico Ramon Dias pôde rodar esse elenco e aos poucos vai deixando claro que aquele Vasco, que era o Vasco de uma nota só,
do Piton passando do meio de campo, cruzando para a cabeçada do Verratti, mudou. Hoje o Vasco é uma equipe que tem um jogo de aproximação, uma equipe que chega pelos dois lados do campo, uma equipe que tem uma boa bola parada, uma equipe que tem as diagonais que hoje tanto o Verratti quanto o David souberam fazer muito bem, uma equipe que tem um meia igual o Payet, que consegue pifar os atacantes e tem também o chute de média e longa distância. Enfim, o Vasco vai encorpando, vai ficando cada vez melhor e o Ramon vai sabendo utilizar isso, dando oportunidade para vários jogadores. Ontem, por exemplo, deu mais uma oportunidade para o De Luca, deu mais uma oportunidade para o Praxedes e o David, torcedor. Você já pode pensar e analisar um pouquinho. Vai ajudar, tá? Não é o atacante dos sonhos, não é aí o novo Van Basten, mas eu acho que um pouquinho de paciência, porque aos poucos ele vai entendendo, vai entrando em forma, e esse David que nos últimos 2 jogos aí fez 2 gols, devagarinho vai sendo muito útil. Eu sempre falo isso, não adianta a gente sair chutando tudo que é jogador, porque o nosso elenco é enxuto. Temos aí a possibilidade de ter a confiança no máximo em 13, 14 jogadores. E quanto mais jogadores de confiança a gente ter nesse elenco, porque a gente sabe, a questão de reforços, ontem o Emiliano já foi claro novamente na coletiva, é com a diretoria e ele não vai pedir mais. Ele, inclusive, utilizou o termo soldado. Então, quanto mais soldados a gente tiver na guerra, é melhor. Então, ter essa tranquilidade e que esses jogadores do Vasco possam cada vez mais corresponder dentro de campo. Vou terminar por aqui usando o exemplo do Matheus Carvalho. Hoje eu não tenho dúvida alguma, é o 12º jogador do Vasco. Agora é foco total no Água Santa. O Vasco precisa direcionar as suas forças e fazer como fez hoje. Jogar bem, se impor e conseguir a vitória para seguir na Copa do Brasil. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E como promessa é dívida, eu trago aqui o Marco Vasconcelos para falar um pouquinho sobre esses confrontos semifinais, se já tem local e horário definidos, quais são as datas, e o Marco Vasconcelos vai trazer todos os detalhes para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. Bom dia, Marco, conta pra gente. Bom dia, Emerson, bom dia, amigos desse Bom Dia Gigante, falando um pouco sobre as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco que ontem goleou a Portuguesa 4-0 em São Januário e com isso se classificou e vai enfrentar o Nova Iguaçu, que tem a vantagem por 2 resultados iguais, joga dessa forma. O Vasco ficou na 3ª colocação, o Nova Iguaçu na 2ª colocação da Taça Guanabara. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, desde ontem à noite, já anunciou oficialmente as datas desses 2 jogos que envolvem o Vasco nas semifinais. O primeiro será com o mando de campo do Vasco no próximo domingo, dia 10 de março, já que o Vasco enfrenta o Água Santa pela Copa do Brasil na quinta-feira, então não pode atuar no sábado, o jogo será no domingo, e depois, na semana seguinte, aí no sábado, dia 16, Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, e Vasco decidindo um finalista do Campeonato Carioca. 2 jogos, portanto, os horários serão definidos nesta segunda-feira, assim como os estádios dessas 2 partidas entre Vasco e Nova Iguaçu pelas semis do Campeonato Carioca. Valeu, Emerson. Forte abraço a todos do Bom Dia Gigante. Até a próxima. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Um oferecimento da Tornado Teixo, é a maior loja para vender matéria-prima em Nova Friburgo, para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro. Entre em contato com a Tornado Teixo, tá aqui o endereço deles em Nova Friburgo, o endereço do Instagram, siga a Tornado Teixo e você vai ter a melhor assessoria
assessoria para comprar a matéria-prima e fazer confecções e ganhar uma boa grana, Tornado Têxtil, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco ontem à noite divulgou a questão da venda de ingressos para o jogo de quinta-feira, 8 horas da noite, Vasco Água Santa pela segunda rodada da Copa do Brasil, será em São Januário. E os ingressos variam de R$ 70 a R$ 120 e você pode comprar no site sociogigante.com/ingressos. Outra informação importante sobre a sequência do Vasco em relação às últimas partidas. Nos últimos 7 jogos, o Vasco venceu 5 e empatou 2. Está invicto e nos últimos 4 são 4 vitórias seguidas. O Vasco chega às semifinais do Campeonato Estadual com muita motivação para buscar uma vaga na decisão da competição, como disse o Emiliano Dias. E para fechar, uma informação importante, ontem o prefeito Eduardo Paes esteve em São Januário, foi acompanhado do presidente Pedrinho, inclusive assistiu parte do jogo na sala do presidente do Vasco, Pedrinho, e aí essa situação da questão do São Januário, das obras de São Januário, podem andar depois que os dois conversaram bastante ontem em São Januário. A expectativa é muito grande e qualquer detalhe a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. Além do centroavante Pablo Verratti, que fez um gol e deu uma assistência, 2 outros jogadores no sistema ofensivo se destacaram bastante. Primeiro, o Adson, que fez o segundo gol do Vasco, se movimentou, caiu pela esquerda, caiu pela direita, voltou um pouco mais para armar as jogadas. E, claro, o francês Dimitri Payet. Fez o primeiro gol, participou do gol do Adson e depois fez mais 2 assistências que culminaram nos gols de Verratti e David. E o Dimitri Payet está sendo muito elogiado no Vasco e pelo Adson ele fala a mesma coisa. Dimitri Payet é um craque e ele fala sobre essa dobradinha com o francês no Vasco que pode ajudar muito na carreira também, né, Adson? É difícil alguém não entender com um craque desse aí, né? Tudo fica mais fácil. Acho que o grupo hoje foi muito bem, principalmente nessa partida. Estou muito feliz com a vitória, muito feliz pelo gol, mais feliz ainda pela classificação. E a gente sabe que isso é só o começo. Cara, o Payet é um craque, né? Ele sabe os espaços, então eu estou tentando ajudar ele da melhor forma. O professor dá essa liberdade para mim, fala que eu posso flutuar ali. Então a gente conseguiu fazer um excelente jogo. Toda a equipe está de parabéns e espero que isso possa continuar. E o canal Atenção Vascaínos te dá mais uma dica importante. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É uma loja que fica no Shopping Barra Square, na Barra da Tijuca. Vá visitar a Pompador. Eu tenho certeza que você vai poder comprar perfumes importados, joias e relógios das melhores marcas. Você entra em contato com a Pompador, vá lá na loja. Eu tenho certeza que você vai comprar o presente certo para a pessoa que você gosta. Ontem foi aniversário do Flávio Dias e ele ganhou muitos presentes comprados na Pompador. Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, por falar em Flávio Dias, eu vou trazê-lo aqui, porque ontem surgiu uma informação de uma possibilidade do Vasco comprar um atacante que joga em Portugal e ele vai trazer todos os detalhes sobre essa situação. Será que vai? Será que não vai? E o Flávio Dias atualiza para você aqui nesse Bom Dia Gigante. Bom dia, Flávio. Conta pra gente. Feliz aniversário mais uma vez, meu parceiro. Bom dia, amigo Emerson Rocha. Um grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Primeiro agradecendo as inúmeras mensagens que recebi ontem, de tanto carinho do torcedor do Vasco, nas redes sociais e também particularmente. Muito obrigado por todos os votos de parabéns pelo meu aniversário ontem. Mas seguimos, como ontem fizemos, mesmo num dia mais festivo, correndo atrás de informação que foi dada primeiro pelo companheiro Veni Casagrande, do SBT Esporte, sobre o atacante Cleiton. Mas nós trouxemos, inclusive, no nosso pré-jogo, ontem, antes da partida contra a Portuguesa, que a situação de Cleiton não é uma situação ainda definida. O Vasco tem até a próxima quinta-feira para fechar de 1 a 2 reforços. Alexandre Matos corre contra o tempo, mas como eu noticiei, inclusive no pré-jogo, os vazamentos de informação às vezes atrapalham. É papel nosso, papel do jornalista, a gente tem que dar a notícia, mas os clubes nem sempre gostam. Houve um vazamento do interesse do Vasco pelo atacante Cleiton, do Casa Pia, time que está na 9ª posição do Campeonato Português. O jogador, inclusive, jogou ontem, empatou em 0-0 no seu jogo da jornada do Campeonato de Portugal. O Vasco, a princípio, compraria o jogador, chegou a fazer uma proposta ao Casa Pia, mas a negociação está um pouco atravancada, o Vasco está tentando por empréstimo. Não é fácil
porque o Casapia vê no Cleiton a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais. A tendência é de que haja um acordo, o staff do jogador está otimista, mas há uma necessidade de se ajustar esses detalhes. O Vasco tem orçamento, mas é claro, se puder gastar também parte dessa grana que tem de orçamento, como tinha na situação do André Silva, como tinha também no do Queiroz, com um jogador que poderá vir por empréstimo, vai ter mais grana para contratar. Alexandre Matos está muito pressionado, normal, porque faltam 4 dias. Emiliano ontem na coletiva, mais uma vez, jogou uma letra, jogou uma farpa de que não vai falar mais do assunto. Quem comanda sabe quais são as necessidades. E a situação do Cleiton é uma situação que envolve até a comissão técnica, porque Juan, que é um dos empresários ligados a Ramon Dias, também ligado ao empresário André Cury, ele está negociando a vinda do Cleiton, que seria um jogador muito mais para jogar de centroavante. Não faz a função de lado de campo como faria o André Silva. O Vasco quer um jogador assim, para jogar do lado, mas também para jogar de centroavante. David até terminou o jogo ontem jogando como centroavante, se espera muito dele nesse tipo de função. Mas a comissão técnica quer mais um jogador. Mas em função do mercado escasso e principalmente da premência de tempo, como eu disse, quinta-feira, não me estranharia se o Vasco contratasse o Cleiton para ser um centroavante e aí iria até o final da janela do meio do ano para disputar o Campeonato Brasileiro com os jogadores que tem no lado de campo, dando mais força aí a David e outros mais. Além disso, há também uma tendência para que o Vasco possa correr atrás e fechar até quinta-feira um jogador de meio de campo, sim, um jogador ali da função do Paulinho, para chegar um pouco mais um box-to-box. Então essas são as duas grandes expectativas. O fechamento do Cleiton para ser um centroavante ou não. Alexandre Matos me confirmou que trabalha com outras possibilidades, tem foco em outras negociações e tudo é de se esperar. O que ele precisa fazer e quer fazer é tudo no sigilo para que o Vasco possa apresentar pelo menos 2 contratações nesse encerramento de janela. E a gente vai estar em cima dessas notícias, tentando correr atrás das fontes para buscar essa informação e brindar você, assinante do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, Emerson. Grande abraço a todos. Logo mais a gente se vê na nossa tradicional live a partir de 7h30 da noite. Tchau. Valeu, Flávio. Obrigado pelas suas informações. O Flávio, que não participou ontem da transmissão por conta de ser seu aniversário, pôde comemorar com a sua família e com todos os amigos. Com certeza, grande abraço a Flávio Dias, aniversariante do dia de ontem. Mas a gente fica aqui pedindo para você fazer o seguinte: gostou desse nome do Cleiton Silva? Conhecia esse jogador? Não conhecia? Acha que o Vasco, até ao fechamento da janela na quinta-feira, vai conseguir trazer 1 a 2 reforços? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação. E claro, para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Estou aqui no cantinho da vovó, no subúrbio carioca, para trazer as informações, te deixar muito bem atualizado, vestido com a camisa Atenção Vascaínos, pedindo para você se inscreva no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante está no ar e com muitas informações. Lembrando que hoje é a nossa tradicional live de segunda-feira e vai estar recheada com muita gente e um cara muito bonito vai estar nessa live. Eu conto com a sua audiência às 7h30 da noite, também seguindo a gente nas redes sociais, @avascaínos e claro, no nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, o Jean Faísca fez um vídeo muito legal e com certeza você vai ficar bem satisfeito com a análise e opinião do nosso Jean Faísca. Tamo junto, grande abraço e o Vascão na semifinal e com certeza vai buscar o título carioca. Tamo junto, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.